A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 11 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020. Essa revista maravilhosa que está falando sobre Jó, comentando o livro de Jó, e agora na lição 11 que traz como título A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Bem, estamos caminhando para o final. Agora vamos falar de Eliú, esse personagem ali do livro de Jó, que entra na história bem no final, depois que todo mundo fala, todo mundo dá o seu ponto de vista, os três amigos de Jó, o próprio Jó também fala bastante, e aqui Eliú, ele entra em cena no final, porque ele é o mais jovem. Capítulo 32 ele tem uma explicação, né, porque é o mais jovem deles ali, e na cultura da época o mais jovem nem sequer falava, ele ouvia simplesmente os outros falando, mas Eliú, ele se revolta com tudo aquilo que foi dito por todos ali, inclusive pelo próprio Jó, e tenta dar o seu ponto de vista, que é bastante coerente. Tem algumas falhas, a gente vai ver aqui, mas ele é bastante coerente no seu diálogo, apresentando aí principalmente sobre a justiça divina. Ele também ataca um pouco Jó, ele interpreta também o que Jó falou de forma equivocada, algumas coisas que Jó fala, ele interpreta de forma um pouco equivocada, mas ele é bem equilibrado nas suas palavras e consegue sim ser muito melhor do que os outros amigos de Jó. Então a gente vai ver aqui essa lição, vamos ver o que nós temos para aprender com Eliú. Não somente Jó aprendeu, os amigos de Jó, mas também nós podemos aprender com Eliú, ver o que ele acertou e o que ele errou. Então vamos lá, né? Só vale ressaltar que no site ebdenfoco.com você encontra todo o conteúdo, slide em PowerPoint, subsídio em PDF, nós temos essa aula aqui em vídeo e áudio. Se você estiver no áudio, você pode procurar o vídeo, se você está no vídeo, você pode procurar o áudio. Nós temos um aplicativo para celulares Android, você pode dar uma pesquisada na Play Store, você vai baixar o aplicativo, você consegue assistir, aí ouvir o áudio, assistir o vídeo, então tem todo o conteúdo também dentro do aplicativo, tanto no site como no aplicativo, é só acessar que você vai ter esse conteúdo. Vale ressaltar que o slide em PowerPoint é um arquivo, tá? Um arquivo que você baixa e usa na sua igreja. Caso você tenha interesse, basta acessar ebdenfoco.com. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob um aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Eu acredito que isso aqui foi uma das coisas que ele acertou em apresentar o sofrimento como um aspecto pedagógico de Deus, onde Deus trata com o ser humano através do sofrimento. Os amigos de Jó pensaram no sofrimento simplesmente como algo punitivo, como se Deus estivesse punindo Jó por algum pecado cometido. Jó também, por outro lado, não consegue compreender ao certo por que ele está sofrendo. Ele não sabe dos bastidores ali, onde Deus conversa com Satanás e tem toda aquela história, mas Jó, ele se sente em um momento abandonado por Deus e ele exige de Deus que Deus explique por que ele está sofrendo. E aí Eliú, ele vai rebater esse pensamento de Jó e vai apresentar para Jó uma solução que é bem coerente. Olha, Jó, né, você está sofrendo porque Deus quer tratar algo contigo. Então aqui ele apresenta também essa possibilidade, tá? Eliú apresenta essa possibilidade aqui de que o sofrimento de Jó está ligado aí a um aspecto mais educativo para a vida de Jó do que punitivo. A leitura bíblica se encontra em Jó 32, 33, 34, tem o 35 e o 36. Eu recomendo você ler todos esses capítulos, que são os capítulos que tem aí o diálogo de Eliú, tá? É bem extenso mesmo, tá? É muita coisa, mas vale a pena você sentar e ler com cuidado esses capítulos por completo. Não fica preso só aqui nos versículos que estão na leitura aqui da revista, tá? Eu recomendo você dar uma lida completa aí, a gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo. Mas vamos aqui para a nossa introdução. Diz assim, ó: veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos, tá? Do Jó, no caso de 32 ao 37. Estes discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Tá? Ele vai falar realmente que os amigos de Jó erraram, falharam, né? Mas por outro lado, ele se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua
defesa. Então ele acerta por um lado, mas do outro lado ele tem um pequeno equívoco, que ele enfatiza mais a questão da justiça divina e esquece um pouco da questão da misericórdia de Deus, tá? Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Então, apresentar a soberania de Deus do jeito que Eliú apresentou, poucos fazem isso. Então, realmente, ele coloca Deus ali como sendo todo-poderoso. Tá? O ser humano, ele é, né, uma criação de Deus, ele não tem autoridade nenhuma sobre o Criador, tá? De exigir algo de Deus. Tá? Ele coloca dessa forma, realmente ele não está errado. Né? Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Neste caso, ele vai defender que nenhuma ação divina é uma ação errada, tá? Uma ação pecaminosa, uma ação injusta. Deus não pode ser injusto. Tá? Se ele é Deus, ele deve ser um Deus justo. Tá? Por isso que ele coloca ali o sofrimento, né, o sofrimento de Jó como uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem, ou quem sabe, para livrar ele da morte, para, né, fazer com que ele cresça espiritualmente. Ele vai apresentar várias possibilidades, mas aqui, em momento algum, né, Eliú vai defender que Deus seja injusto, como alguns estão, no caso, assim, quando Eliú escuta Jó falando, ele interpreta que Jó acusa Deus de injustiça, apesar de que Jó não acusa Deus de ser injusto. Mas Jó não aceita o seu sofrimento, ele não aceita aquela situação que ele está passando, e Eliú vai rebater Jó nesse sentido. E vai falar assim, Jó, Deus não é injusto. Se você está sofrendo, tem um motivo para isso. Talvez ele está tratando algo contigo. Não é pecado, ele não acusa Jó de pecado, mas ele tenta trazer uma explicação aí, quem sabe, uma correção que Deus está tratando na vida de Jó, um livramento, alguma coisa do tipo. Tá? Mas ele quer defender o quê? A justiça divina, né? Mostrando que Deus não é um ser injusto. Tópico 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Tá? Capítulo 33, 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Tá? No caso, Jó está ali procurando se defender das acusações dos seus amigos, e ele tem vontade de se encontrar com Deus para que Deus possa agir em seu favor, mostrar que ele não está em pecado. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina e distingue o Criador de suas criaturas. Então Eliú vai tentar, né, alertar Jó o seguinte: Jó, apesar de você fazer todo esse clamor por uma defesa de Deus, para estar diante de Deus, diante de um tribunal, você clama por um redentor, esse redentor que você quer, né, que esteja diante de ti, seja o próprio Deus, para testemunhar de ti, você não é nada, Jó, você é uma criatura, tá? Você não está levando em consideração a majestade divina. Então Deus não vai aparecer para você só porque você está clamando. Lá no capítulo 36, versículo 21, Eliú fala algo bem interessante, que ele fala assim: o homem não consegue sequer olhar para o sol. Tá? Quando o sol está brilhando forte, se a gente olhar para o sol, a gente pode até prejudicar as vistas. A gente não consegue olhar para o sol. Como é que nós vamos estar diante da majestade divina? Então, assim, Jó está exigindo algo que ele não parou para refletir se ele tem a capacidade de estar ali, tá, diante de Deus. Será que ele tem essa capacidade de suportar a glória de Deus, sendo que não suporta nem sequer olhar para o sol? Então é isso que Eliú vai falar com Jó. Né? Jó, você não levou em consideração a majestade divina. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem do seu silêncio. Então Deus não nos deve explicação nenhuma. Se ele estava em silêncio, se tem o silêncio de Deus ali nos discursos de Jó, desde o começo de Jó, do sofrimento de Jó, e vai passando, e Deus não fala nada, Deus está agindo no silêncio. E Jó não percebeu isso ainda. E é isso que Eliú vem ali falar para Jó, tá? Vem despertar Jó para esse, né, entendimento, que Deus é infinitamente maior e não ele não é obrigado a nos dar explicação das suas ações. 1.2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Então Eliú,
ele é diferente dos amigos de Jó, dos outros 3 amigos de Jó. Por quê? Os outros amigos de Jó defenderam uma transcendência onde Deus estaria longe e jamais ele falaria com o ser humano, ele não trataria com o ser humano. Então, a questão do deísmo, né? Então, Deus criou o mundo e não dá mais atenção às suas criaturas. Eliú, ele entende que Deus é grande, é transcendente, é soberano, mas ele entende também que Deus ele pode conversar e revelar-se para o homem quando necessário, segundo a sua vontade, né? Então, ele não aceita o argumento sobre o silêncio de Deus que Jó, né, falou. Tá? Ele vai dizer aqui que Deus tem várias maneiras de se revelar ao homem. Jó 33, 14 e 16 fala assim, ó, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências. Então aqui ele está falando de uma maneira que Deus pode falar com o ser humano, que pode ser através de sonhos. A gente tem ali, no caso, a história de José na Bíblia, né, que conta a história de José, que recebeu ali de Deus um sonho, que tinha algo ali naquele sonho. Então a gente vê vários casos na Bíblia, tá? A questão do sonho, né? Tanto José do Egito quanto José, pai de Jesus também, né? Teve revelação em sonho. Então Deus pode falar com o homem no sono. Enquanto o homem dorme profundamente, Deus pode falar com o homem. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, tá? Não é que Deus está em silêncio, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Então, Eliú, ele vai defender que Deus fala sim, Deus se preocupa com as suas criaturas, Deus fala conosco, mas muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, cheios de razão e não ouvimos Deus falando conosco. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Jó 33, 17. Então aqui Deus fala com o homem com a intenção de evitar que o homem caia nesse pecado do orgulho. Aqui o fato de Eliú acusar Jó de ser orgulhoso é meio controverso, tá? Alguns teólogos vão dizer que Eliú está equivocado, que Jó não foi orgulhoso, não foi arrogante, ele falou que ele é inocente, ele defendeu a sua inocência, mas porque ele estava ali confiando na graça de Deus e não necessariamente Jó está sendo orgulhoso. Por outro lado, outros teólogos dizem que de fato Eliú estava certo em acusar Jó de ser orgulhoso. Então Jó não pecou antes, no caso para sofrer, no caso o sofrimento de Jó não é resultado do pecado, mas para Eliú, durante o sofrimento de Jó, Jó errou, Jó pecou porque ele foi orgulhoso. Tá? Então na visão de Eliú, a revelação de Deus tem um propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. No caso, para Eliú, Deus se revela ao homem com a intenção de que o homem entenda quem é Deus e evite o pecado, evite a soberba. 1.3. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Ou, olha só o que ele diz, ou o homem pode ser castigado no seu leito de dor, com seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos que não se viam agora aparecem. Jó 33, 19 a 21. Aqui ele está dando um quadro de alguém que está sendo castigado, está sendo ali, só passando por uma dificuldade, né, no caso de saúde, tá? Castigado no leito com dor, com seus ossos em agonia, né, detestando a comida, seus ossos, né, que agora estão aparecendo por causa da magreza da doença. Então aqui pode-se dizer até que Eliú está usando o exemplo do próprio Jó. Está dando descrição do que estava acontecendo com Jó. Mas isso aqui é algo que Deus, né, coloca no homem, Deus permite que a enfermidade venha, para que o homem possa ouvir a voz de Deus e ser tratado com Deus. Por causa dela, desse caso da enfermidade, ele pode enviar um anjo. Fala assim, ó, Jó 33, 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Então, quando ele usa essa palavra anjo como mediador, tá? Um anjo, um mensageiro de Deus,
como mediador para falar o que é certo a respeito de Deus. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado da justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então a ideia aqui é que Deus envia uma enfermidade, que a pessoa seja tratada com essa enfermidade, esse mediador, esse anjo, vem explicar ali o que aconteceu e vai restaurar essa pessoa. No caso de Jó, restauraria Jó ali ao seu estado inicial. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, da mesma forma que aconteceu ali no caso de Abraão e dentre outras passagens bíblicas. Você pode ler aí Gênesis 16:9, 22:11 é o que está escrito aqui, Êxodo 3:2, Juízes 6:11, sempre fala da aparição do anjo do Senhor. No caso aqui de Abraão, fala assim, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Então a gente observa o quê? Que no Antigo Testamento, quando Deus tinha algo muito específico para tratar, ele se revelava como anjo, como mensageiro. Esse anjo do Senhor, ele era diferente dos outros anjos. Por quê? Porque ele recebia adoração. Ele era diferenciado. Ele tinha uma autoridade muito maior. Segundo alguns teólogos, esse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento é Cristo pré-encarnado. É o próprio Jesus aparecendo no Antigo Testamento pré-encarnado. Não temos uma certeza disso, mas faz bastante sentido, tá? Quando fala o anjo do Senhor, esse anjo que tem a mesma autoridade divina, que recebe adoração, então ele também é Deus. Esse anjo é o próprio Deus se revelando, então, como alguns dizem, Cristo pré-encarnado. Mas, de certa forma, parece que Eliú está indo nesse caminho, tá? Ele está falando desse anjo que tem essa autoridade. Então, não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Ele fala assim, saibam que agora, mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Jó 16:19. Porque quando Jó clama por um mediador, ele não clama por um mediador terreno, ele clama por um mediador celestial, que está nos céus, nas alturas. Tá? Esse é o advogado, esse é o que vai defendê-lo aí, né, das acusações dos seus amigos. O Redentor que justificasse depois de sua morte. Ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Então ele crê em um Redentor e esse Redentor é um ser divino, no caso o próprio Deus. Ele quer que o próprio Deus venha, né, diante dele defendê-lo. Tá? O ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Tá? Isso aqui é a graça de Deus agindo na vida de Jó, né? Para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrarei resgate para ele. Jó 33:24. Neste caso aqui, o Eliú continua falando desse Redentor, e essa seria a palavra do Redentor. Poupa-o de descer a cova, encontrarei resgate para ele. Ou seja, tem solução para o seu problema. Então, somente esse Redentor, esse anjo mediador, esse anjo que vem unicamente pela graça de Deus para resgatar Jó do seu sofrimento. Vamos para o tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada, 2.1. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó, quando ele faz a defesa da justiça divina. Tá? Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Para ele, Jó estava sendo muito arrogante, insolente, muito descuidado com suas palavras. A mansidão é um estado que deriva da humildade, né? Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Então, como pode Deus, né, ser injusto? Como pode Deus ser injusto? Na verdade, eu entendo aqui, eu vou com a linha de pensamento de alguns teólogos, que Eliú interpretou errado algumas falas de Jó. Eu não vejo Jó chamando Deus de injusto. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que Eliú se equivocou em algumas falas de Jó, achando que Jó estava tratando Deus como um ser injusto.
né? Mas assim, Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria sua própria natureza. Jó 34:10 ele fala assim, ó: por isso escutem-me vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Então aqui o próprio Eliú falando que Deus jamais vai praticar iniquidade, ele jamais vai fazer algo ruim, ele não vai ser injusto. 2.2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Fala assim, Jó 34:11. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Jó 34:11 fala isso. Segundo, Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu a autoridade de nenhum outro ser criado. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Jó 34:13. Então esse aqui é Eliú fazendo uma defesa de que Deus ele nunca recebeu ordens de ninguém. Ele sempre existiu. Ele é o criador do universo, o sustentador de todas as coisas e sempre existiu por toda a eternidade e nunca recebeu ordens de ninguém para governar a terra, para cuidar do mundo. Então ele que manda e desmanda, ele tem toda a autoridade. Terceiro, aqui eu estou falando da defesa que ele o faz do caráter justo de Deus. Então vamos lá, o terceiro ponto. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó 34:14-15 diz assim: se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Então Deus deu a vida, ele deu o fôlego de vida e ele poderia tirar esse fôlego de vida num único momento, num único instante, se fosse a vontade dele. Tá? Se ele retirasse o seu espírito e o seu sopro, pronto, toda carne expiaria e não ficaria ninguém vivo. Deus tem poder para isso? Tem. Ele é o Criador, ele deu o fôlego de vida. Se ele quiser, ele age dessa forma, ele tem essa autoridade. Quarto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó 34:19 fala assim, ó: não é verdade que ele não trata parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Então aqui ele está falando o seguinte, que Deus, quando ele olha para o ser humano, ele não olha se é rico ou se é pobre. Ele trata todos da mesma maneira. Tá? Deus ele não beneficia um mais do que o outro. Então ele olha o coração do homem. Então Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. Quinto, Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Olha só, Jó 34:21-23, fala assim: pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Então tudo para Deus é instantâneo, é agora. Ele não precisa pegar o homem, levar no tribunal, ouvir o homem falar, fazer um julgamento, como Jó estava querendo. Aqui Eliú está falando, rebatendo as palavras de Jó, e Jó, no seu discurso anterior, estava falando, eu queria estar diante do Todo-Poderoso, um julgamento e tudo mais. Ele vai falando isso. E agora Eliú vai explicando para Jó que Deus ele é todo-poderoso e que ele enxerga os passos do homem. Tá? Não tem nada que possa esconder dele. Ele não precisa de um tempo maior para examinar, para dar uma sentença de julgamento, né, para estar na presença dele, examinar o homem, levá-lo à sua presença para um julgamento. Deus já tem o veredito, ele já tem a palavra final, ele já bateu o martelo. Então Deus sabe de todas as coisas. Tá? Então aqui Eliú está rebatendo aquele pensamento de Jó, aquele desejo de estar diante de Deus, como se Deus precisasse, né, desse momento, dessa situação para tomar uma atitude. Ele é justo para punir os maus, tá? O sexto ponto aí. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Jó 34:25-26. Então aqui Eliú está falando assim, que Deus ele vai castigar os ímpios, os pecadores. Tá? No momento oportuno, quando ele achar necessário, ele vai fazer isso. Mas é importante ressaltar que Eliú não interpreta
o sofrimento de Jó como sendo um juízo de Deus por causa do pecado de Jó. Tá? Ele não considera Jó, né, que está sofrendo por causa do pecado. A gente vai falar disso mais no tópico 3. Mas aqui fica bem claro que os maus também são punidos. Então essa foi a defesa que ele fez ali da justiça divina. Agora, no 2.3, a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó 34:33. Tá? Aqui, Eliú faz uma pergunta para Jó. Fala assim, Jó, será que você tem tanta autoridade assim para Deus te recompensar segundo o teu desejo? Segundo o que você quer, né? Você pode mandar em Deus. Eu vejo muita gente com isso aí. Se Deus existe, por que ele não me mata aqui agora? Se Deus existe, por que tal coisa está acontecendo? Se Deus existe de verdade, por que agora, nesse exato momento, não cai um raio? Assim, desculpa a palavra, mas que palhaçada é essa? Né? Quem tem autoridade para falar assim com Deus? E é justamente isso que Eliú está falando, né? Então ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Tá? Não é que nós não vamos pedir a Deus, não vamos orar. Ele não está falando isso. Tá? Ele não está menosprezando a oração. Tá? Que ele está falando aqui da pessoa que é arrogante, que está exigindo de Deus como se tivesse mais autoridade do que Deus. Então ele está falando assim, Deus é soberano, ele age segundo a sua livre vontade. Ele não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Tá? Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Tá? O Deus Todo-Poderoso, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Ele continua sendo Deus. A pessoa não acredita em Deus, ele continua sendo Deus. A pessoa fala mal de Deus, xinga Deus, Deus continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus porque um ser humano está falando alguma coisa sobre ele. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que corre 31 vezes. Então, tanto os amigos de Jó ali, os 3 amigos de Jó, o próprio Jó e agora Eliú, eles fazem uma defesa da soberania divina. Isso é muito importante. Tá? Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Então, assim, mais uma vez, eu vou reforçar isso aqui. Nem todos os teólogos concordam que Jó acusou Deus de ser injusto. Eu mesmo não vejo dessa forma, tá? Eu não sou teólogo, tá? Mas estudando os teólogos, os livros de teologia, os comentários, eu fico com aquela linha de pensamento que Jó não acusou Deus de injustiça, tá? Mas Eliú fez uma interpretação errada disso. Por isso que Eliú achou necessário fazer uma defesa da justiça de Deus. Tá? É preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. Na verdade, eu não vejo Eliú acusando Jó de pecado assim, antes de tudo aquilo acontecer na vida dele. Como se Jó estivesse sofrendo por causa do pecado. Eu vejo Eliú acusando Jó de ter pecado durante o processo de sofrimento. Eu vejo Eliú dessa forma, tá? Acusando Jó de ter errado nesse processo. Mas isso é o ponto de vista de Eliú. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Isso aqui é um fato. Tá? Ele não fala nada da misericórdia de Deus. Ele fala da justiça, ele fala da soberania, mas ele não fala que Deus é misericordioso. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Então aqui pode-se dizer que Eliú, ele falou muita coisa boa, muita coisa interessante, o seu discurso realmente é muito bem fundamentado numa boa teologia, mas ele errou em exaltar mais a soberania de Deus do que o seu amor. Ele errou nesse sentido. Então Deus, sem dúvida, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então Deus, ele é misericordioso. A gente observa a justiça e a misericórdia de Deus agindo em Cristo, tá? Tudo em Cristo. Jesus amou, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para, né, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente observa o quê? Que o amor de Deus foi imenso. Ao mesmo tempo, a justiça de Deus se cumpre em Cristo, porque ele paga o preço dos nossos pecados. Então nós temos em Cristo tanto a misericórdia de Deus, como a soberania de Deus, como a justiça de Deus, tudo se cumprindo em Cristo Jesus. Tópico 3. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus.
3.1, caráter pedagógico do sofrimento, capítulo 36 aí do livro de Jó. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos, tá? No caso, ali os 3 amigos de Jó, no caso são 4 amigos de Jó, tá? Eu acredito, do meu ponto de vista, tá? Isso aqui é uma visão minha, tá? A Bíblia não fala, mas é uma visão minha, que Jó, durante o seu processo de sofrimento, muitos outros amigos de Jó, ou companheiros, ou colegas, ou vizinhos, foram até Jó falar alguma coisa, tá? Teve muitos outros, não tiveram só esses aqui, esses 4. Mas o escritor, quando foi escrever, ele deu uma resumida na história e colocou somente esses 3 aqui, tá? Esses 4 amigos de Jó, para que o livro ficasse dentro do padrão desejado, tá? E não muito extenso. Aí já ficou bastante extenso. Para a época, isso aqui era um escrito muito grande, muito complexo. Então, assim, tinha vários outros amigos. É o pensamento meu, tá? Outros amigos de Jó foram lá falar de Jó, acusar Jó, mas só esses 4 aqui foram registrados. E desses 4 aqui, Eliú, mais novo, ele vai discordar dos outros 3 mais velhos. Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Então isso a gente viu nas aulas anteriores e tal, debatemos bastante isso, que era a visão, o pensamento dos amigos de Jó. Olha, Jó, tu pecou e por esse motivo está sofrendo, tem que reconhecer o teu pecado, pedir perdão para Deus restaurar a tua vida. Então isso era o que eles falavam. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Então Eliú parece que acredita nisso. Será? Então a gente já falou disso anteriormente, eu não vou entrar. Mas vamos nesse além, tá? Vamos entrar nesse além aqui. Embora compreenda que durante sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Ele fala assim, Jó 36,15, mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. E em sua aflição, ele lhes fala. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que no sofrimento, na tribulação, na aflição, ali Deus está falando com o homem, está tratando com o homem. O caráter pedagógico do sofrimento de Deus. Então, mais uma vez eu vou fazer uma observação, que eu estou colocando aqui no texto do slide, exatamente o que está na revista. Tá? O escritor da revista interpreta ali a fala de Eliú, que Eliú também acreditava que Jó tinha pecado e por isso estava sofrendo. Eu não vejo isso. Eu particularmente não vejo isso. Eu vejo Eliú acusando Jó de pecado porque ele errou durante o sofrimento algumas coisas que ele falou de Deus ali. Tá? Eu vejo Eliú falando não antes do sofrimento, mas durante. Mas tudo bem, tá? Vamos ver a questão do caráter pedagógico. Então Eliú vai apresentar o sofrimento também como a questão de que Deus está tratando com o homem. E de fato isso aqui não é errado. Tá? Realmente Deus pode tratar com o homem através do sofrimento. Com o homem que eu digo o ser humano. Tá? Um homem, uma mulher, menina, criança, qualquer um. Deus pode tratar com o homem através do sofrimento. E nesse caso, Deus tem algo lá na frente para nós. Então o sofrimento, quando a gente está sofrendo, a gente não tem que perguntar o que causou o sofrimento, mas o que esse sofrimento vai trazer de benefícios para mim lá na frente. Então o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Então muitas pessoas durante o sofrimento voltam-se para Deus. Muita gente fala assim, só foi para a igreja porque está sofrendo. E daí? O importante é que voltou para a igreja. Tá? Tem gente que... eu não gosto desse tipo de pensamento. Às vezes a pessoa desvia, vai para o mundo, de repente acontece um monte de problema, ela volta, aí fica um monte de gente na igreja acusando. Aí só voltou para a igreja porque está sofrendo. Só voltou para a igreja porque está doente. Mas pode ser que Deus causou aquele sofrimento, aquela doença para a pessoa voltar. A gente acusa, mas Deus está trabalhando por trás. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossas palavras, não ficar acusando, falando. E a pessoa, por mais que ela tenha voltado para a igreja por causa do sofrimento, Deus está trabalhando na vida dela, está trabalhando no coração daquela pessoa. E ela está com vontade de se firmar na palavra, se firmar em Cristo e permanecer até o fim. Então é assim que Deus trabalha. A gente não sabe os desígnios de Deus. Então o que a gente tem que fazer quando alguém volta para a igreja, independente da situação, do motivo, da circunstância, vamos abraçar essa pessoa, vamos caminhar ao lado dela e vamos ajudar ela a se firmar, em vez de ficar falando besteira por aí. Tá? Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. O sofrimento ele tem que trazer esse aprendizado. Se ele não trouxer nenhum aprendizado, aí tem algo errado. A não ser que a pessoa não soube lidar com o sofrimento. Acontece muito disso também. A pessoa sofre e ela começa a acusar Deus e se afasta dos caminhos de Deus por causa do sofrimento. Então essa pessoa ela nem sequer tinha fé em Deus de verdade. Mas aquele que é crente, que é firme em Cristo, ele vai pegar o sofrimento e vai falar assim, tá, tudo bem, estou sofrendo.
mas o que Deus tem para mim nesse sofrimento? Então ele tem que ver qual é a ação de Deus ali naquela dificuldade que ele está passando. 3.2. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, ele afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. De fato, Deus está acima do nosso entendimento. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Ele fala do outono, do inverno, da primavera, do verão. Ele vai falar assim que Deus tem o controle de tudo isso. Ele sabe tudo isso, ele está fazendo uma defesa da grandeza de Deus. O trovão, a chuva, a tempestade, o sol, as flores, as frutas, tudo isso vem da grandeza, da soberania de Deus, da sabedoria de Deus, coisas que nós não temos a capacidade de compreender. Então o argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como se esse fato deve fazer com que Jó reconheça como grande o louve como tal. Então não somente Jó, mas nós também, diante de tudo que acontece na natureza, nós temos que reconhecer a grandeza de Deus e o controle dele sobre todas as coisas. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus e por outro murmurava contra ele. Mais uma vez, uma questão controversa aparecendo aqui, né? O escritor da revista parece que concorda com a ideia de que Jó murmurou. Eu particularmente não concordo. Eu não concordo que Jó tenha murmurado, eu entendo que foi uma interpretação de Eliú do comportamento de Jó. Vou sempre falar isso aqui, vou sempre repetir isso aqui, porque de acordo com os teólogos que eu estudei, eu não vejo Jó como alguém que murmurou, mas alguém que sofreu bastante, viu que aquele sofrimento realmente não era o padrão, não era o normal, e diante do sofrimento, do abandono dos amigos, do abandono de tudo, ele se sentiu até mesmo abandonado por Deus, mas ele clama por Deus, ele confia em Deus o tempo todo, ele reconhece a grandeza de Deus mesmo no seu sofrimento. Então eu particularmente não vejo, tá? Mas você que está me assistindo aí pode deixar o seu comentário aí no vídeo, se você concorda ou não. Tá? Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. De fato, né, ou a gente adora ou a gente murmura, só um dos dois. Eu vejo Jó como um adorador. A Jó 37, 6-13 ilustra de forma poética o pensamento do orador. Ele fala assim, ó, ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. Aqui ele está falando da grandeza de Deus, do poder de Deus e do controle que Deus tem sobre a sua criação. Então isso aqui é muito importante nós entendermos, né, Deus dessa forma. É uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então no meio da dificuldade, do sofrimento, da doença, da perda, nós temos que olhar para Deus, contemplar esse caráter pedagógico, sabendo que Deus tem algo a tratar conosco ali. E não necessariamente nós pecamos, tá? O sofrimento não é simplesmente o resultado do pecado, como alguns amigos de Jó os amigos de Jó falavam, e também muitas pessoas falam por aí. Tá? Pode ser que Deus esteja tratando uma outra situação. Então nós chegamos na nossa conclusão da nossa aula, fala assim, ó. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus de ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Então ele faz essa defesa, que Deus é todo-poderoso, ele pode sim ficar em silêncio, tá? Ele pode ter o seu momento de falar de acordo com a sua vontade. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Tá? Ele vai falar também que Jó está sendo orgulhoso e por isso não escutou a voz de Deus. Pode ter sido também, tá? Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Tá? No caso, ele pode ter equivocado nesse sentido. Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e agir com justiça. No caso, ele fala que Deus tem todo o poder e age como quer. Todavia, ele se equivoca em colocar a soberania acima do seu amor, pois primeiramente Deus é amor. E finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Então aqui, nessa conclusão, resumindo tudo que a gente viu, tá? Jó sofrendo ali, precisando de consolo. Eliú não vem com palavras de consolo, mas ele vem rebatendo a fala de Jó, interpreta algumas coisas de forma equivocada, mas exalta a justiça de Deus,
Tá? Mostra que Deus é justo, é poderoso, é soberano, mas esquece um pouco dessa questão do amor, e ele interpreta a questão do sofrimento como algo pedagógico, que eu acho que é muito interessante isso. É uma interpretação correta, que Deus pode sim ensinar algo a nós diante do sofrimento. Então nós chegamos aqui no final dessa aula, espero que você tenha compreendido o assunto. Qualquer dúvida é só deixar o seu comentário. Aqui a gente tem as perguntas para você que vai ministrar aí na sua igreja aí com o slide, né? Você pode passar as perguntas para os seus alunos. E eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.